Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo num assunto que, olha, mexe com quase todo mundo hoje em dia. Como é que se recupera o foco num mundo que parece ter sido desenhado de propósito para nos distrair? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Todo mundo já se sentiu assim. Parece que a nossa capacidade de manter a atenção numa única tarefa sem desviar, virou uma espécie de superpoder raro. E tudo começa de um jeito tão inofensivo, um simples deslizar do dedo na tela. Aquele feed infinito das redes sociais, ele nos dá um fluxo que vicia de pequenas recompensas, uma atrás da outra, que nos deixam ali, presos, mesmo quando a gente nem está se sentindo realmente satisfeito. E claro, não para por aí. Pode ser maratonando uma série atrás da outra, ou até mesmo na comida, com alimentos ultraprocessados. A gente está cercado por todo tipo de gratificação imediata, que acaba treinando nosso cérebro a esperar tudo para agora. Tá, então, qual é a raiz do problema? A questão é que o nosso ambiente moderno se tornou um especialista em sequestrar o sistema de recompensa do nosso cérebro. E ele faz isso nos prendendo com o que a gente pode chamar de dopamina barata. O ponto crucial é exatamente este. A tecnologia, ela simplesmente encurtou de uma forma absurda o tempo e o esforço que a gente precisa para ter uma recompensa. Antigamente, o esforço para conseguir algo criava uma satisfação muito mais profunda, sabe? Hoje, o prazer é super rápido, mas também é muito superficial. E isso nos deixa sempre com aquela sensação de querer mais. E isso tudo acaba levando a um fenômeno bem interessante, a tal da ressaca dopaminérgica. Sabe aquela sensação de apatia, aquela preguiça imensa de começar coisas que exigem esforço, principalmente depois de passar horas em prazeres fáceis? É isso. O cérebro fica, de certa forma, com a motivação esgotada. Bom, e isso nos leva a uma solução que ficou bem popular, que muita gente já ouviu falar, o tal do jejum. Mas será que isso funciona mesmo como um detox para o cérebro? A visão mais comum sobre o jejum de dopamina é essa, né? A de uma desintoxicação radical. A ideia de cortar todo e qualquer tipo de prazer para tentar, de alguma forma, reiniciar o sistema. Só que a realidade é um pouquinho mais complexa. Como essa citação bem aponta, é um erro pensar em jejum, porque a dopamina está sempre lá. Ela é essencial para a gente se mover, para ter motivação. A questão não é eliminar a dopamina, mas sim recalibrar a nossa relação com ela. E para a gente conseguir entender o que é essa recalibração, primeiro a gente precisa conhecer os dois caminhos que competem um com o outro dentro do cérebro. Simplificando bastante, é como se a gente tivesse a via do agora, que é aquela que busca a gratificação imediata movida pela emoção, e a via do depois, que é a responsável pelo planejamento, pela nossa capacidade de adiar uma recompensa, pensando num benefício maior lá na frente. O clássico teste do marshmallow ilustra isso de um jeito perfeito. A criança que consegue esperar o segundo marshmallow está ativando a sua via do depois, está conseguindo controlar o impulso da via do agora. O problema é que o nosso ambiente moderno fica o tempo todo fortalecendo a via do agora, o que enfraquece, claro, a nossa capacidade de esperar. Mas olha só que interessante. Aqui tem uma armadilha. A dopamina não funciona exatamente como a maioria das pessoas pensam. E a chave para entender isso é a diferença entre querer e gostar. A dopamina é principalmente a molécula do querer, ou seja, da antecipação, da busca. Ela não é a molécula do gostar, do prazer em si. É por isso que a gente continua rolando a tela do celular sem parar. O cérebro está sempre antecipando a próxima postagem, o próximo vídeo, mesmo que a experiência, no geral, não seja tão prazerosa assim. O querer acaba sendo muito, mas muito mais forte que o gostar. Isso, aliás, foi demonstrado em estudos clássicos como aquele do Wolfram Schutz. Ele descobriu que o maior pico de dopamina nos macacos acontecia no momento em que eles aprendiam a associar um sinal a uma recompensa que viria no futuro, e não na hora de receber a recompensa. Ou seja, a expectativa é o que realmente move o ponteiro. Certo, então, se o jejum não é bem a resposta, o que a gente pode fazer na prática? A ideia não é de privação total, mas sim de uma recalibração estratégica. E esse plano de recalibração se apoia em 4 passos. Primeiro, construir uma base sólida. Isso significa cuidar do sono, do exercício, da alimentação. Depois, adicionar um atrito saudável às distrações. O terceiro é buscar novidades de forma estratégica para estimular o cérebro. E, por fim, praticar a presença. A base é o ponto de partida de tudo, porque é ela que dá ao cérebro o tônus, a força, para enfrentar os desafios. E essa parte de adicionar atrito saudável é fundamental.
A ideia é bem simples: tornar as distrações só um pouquinho mais difíceis de acessar. Cada pequeno obstáculo, como, sei lá, ter que digitar uma senha ou abrir uma pasta para achar um aplicativo, isso já dá uma chance para o nosso cérebro do depois entrar em ação e questionar. Peraí, eu preciso mesmo fazer isso agora? É dar-se um tempinho para pensar. No final das contas, recalibrar o cérebro não é sobre se privar do prazer. É sobre recuperar o controle da nossa própria atenção e poder escolher onde a gente quer, de fato, investir nossa energia mental. E aí a questão que fica é, com esse controle recuperado, o que cada um de nós pode construir? Obrigada pela companhia